Olá, hoje é terça-feira e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. Estamos vivendo nesses dias uma grande instabilidade internacional, se refletindo em vários mercados. O Grupo de Conjuntura se reúne, então, para pensar os efeitos dessa instabilidade sobre o Brasil. Eu quero convidar, primeiramente, o professor Francisco Eduardo Pires. Bom, essa grande volatilidade que está ocorrendo nos mercados, né? A gente pode dizer que a volatilidade é o nome do jogo internacional nesse momento, né? Ela está associada basicamente a três fatores. O primeiro é que há uma expectativa agora de que o Fed anuncie amanhã um aperto da política monetária mais cedo e também mais duro do que se esperava há bem pouco tempo atrás, e que o processo de alta de juros comece, lá nos Estados Unidos, ainda no mês de março. Quer dizer, antes se imaginava que ia começar no final do ano que vem, né? Desse ano, desculpa. Agora a coisa já foi antecipada para março. E já está se especulando com 4 aumentos de taxa de juros ao longo do ano. Então, esse é o primeiro fator, né? Uma política monetária mais dura nos Estados Unidos. O segundo, isso afeta principalmente bolsas, etc., mas também fluxos de capitais para as demais economias e tudo mais. O segundo é o agravamento da tensão na Ucrânia, com deslocamentos de tropas, prontidão de tropas, tanto por parte da Rússia como da OTAN. Então, é uma escalada aí de mobilização bélica, né? Aumentando o risco de uma guerra. Toda a imprensa, inclusive internacional, sobretudo a imprensa internacional, fala desse risco, né? Fala-se hoje que ainda há alguma chance para a diplomacia, mas isso aí é uma chance, porque já está se considerando quase que a guerra como o evento mais provável. E as consequências, obviamente, são imprevisíveis, né? Sendo a Rússia o que é, tanto do ponto de vista de política internacional, como do ponto de vista energético, do ponto de vista da economia, né? Por fim, e aí especificamente em relação às bolsas, sobretudo de tecnologia, como a Nasdaq, por exemplo, acrescentam-se outros fatores como resultados já anunciados ou então previstos de queda de vendas, lucros, etc., em várias empresas de alta tecnologia, em função de uma queda da demanda para essas empresas que tiveram uma explosão de demanda durante a pandemia, né? Agora, o fim da pandemia, que traz muitas coisas boas, para essas empresas pode ser assim, representar até algum fatorzinho negativo, né? Então, em função disso, começou a haver um processo de correção das altas excessivas dos preços das ações durante essa alta que vinha desde lá do ano passado inteiro, e levou o preço das ações, das bolsas americanas, por exemplo, a níveis altíssimos em relação ao pré-pandemia, né? Mas começou a haver, então, um processo de correção de preços, né? Durante todo esse mês de janeiro, né? Mas que se agravou na semana passada, quando a queda do S&P foi quase 6%. Ontem, segunda-feira, houve uma verdadeira tempestade no mercado, uma turbulência muito grande. O S&P chegou a cair 4%, depois acabou devolvendo essa perda. Hoje, até a hora que a gente começou a gravar esse podcast, agora à tarde, a Bolsa americana caía mais de 2%. Então, há uma instabilidade muito grande, né? Em situações como essa... Vale observar que essa instabilidade não está restrita aos Estados Unidos, né? Mas é um fenômeno realmente internacional. Quando nós olhamos as principais bolsas de valores ao redor do mundo, 12 das 16 principais bolsas apresentaram uma variação negativa de janeiro, do dia 3 de janeiro até o dia 24. Somente 4 delas apresentaram uma variação positiva, dentre as quais se destaca o Brasil.
E lá do outro lado, nas variações negativas, como você bem atentou, nos Estados Unidos a Nasdaq está com uma variação negativa na casa dos 2 dígitos. Realmente um dado que chama muita atenção nesse começo de ano. Bem observado, Gabriel. Eu estava realmente focando aí nos Estados Unidos, que chama mais atenção pelo seu papel na economia mundial, mas, como você bem destacou, isso aí está ocorrendo de forma bastante generalizada. E o que chama atenção, e tem a ver com uma coisa que você falou aí também, é que em situações como essa, os indicadores financeiros do Brasil, e principalmente a taxa de câmbio, tendem a apresentar uma sobre-reação. A gente está acostumado a ver aqui o real se desvalorizando mais do que as demais moedas emergentes toda vez que há uma turbulência nos mercados internacionais e aumento da aversão ao risco, etc. Né? Ora, se a gente junta todas essas peças, o que está acontecendo lá fora nesse momento, o fato de que o Brasil, os indicadores brasileiros, né, as variáveis financeiras brasileiras tendem a sobrereagir, etc. Juntando isso com o fato de que a gente tem um ano eleitoral que promete grande polarização e muitas incertezas, o que nós deveríamos estar observando? É uma espécie de uma tempestade perfeita. Aliás, essa expressão tem sido usada aí por analistas aí na imprensa. Porém, e aí é a grande surpresa, né? Não é isso que nós estamos observando desde a semana passada. O Gabriel já falou aqui que a Bolsa Brasileira foi uma das 4 que não caiu nesse ano. Né? Indo, por exemplo, para a taxa de câmbio, né? O real entrou numa trajetória de queda. E apesar da alta observada ontem, que foi naquele momento de grande turbulência, hoje à tarde, logo antes desse podcast, não sei quanto é que ele vai fechar, né? Mas ele estava em 5,46, que não é muito distante da média dos últimos 22 meses. Gostaria aqui só de relembrar esse ponto, eu já até tratei em outro podcast, mas é o ponto seguinte, que há 22 meses a taxa de câmbio brasileira, ao contrário da percepção generalizada, ela não tem apresentado tendência de alta. Ela tem, sim, oscilado fortemente, tem sido muito instável, né? Desde o final de março de 2020, que está à frente de 2 meses, ela tem oscilado em torno a uma cotação média de 5,40, com uma volatilidade grande, como eu falei. Então, tem oscilado no intervalo de 8%, 9% acima disso, 8%, 9% abaixo disso. Então, uma banda, né, um intervalo assim, largo, mas ela tem oscilado, sem tendência na série. Né? Olhem, quem tiver dúvida, olhe a taxa de câmbio brasileira, a série, nos últimos 22 meses, vai observar que é isso que tem acontecido. Mas ela, no final do ano passado, ela estava lá no topo desse intervalo que eu estou falando, e agora ela caiu e está se aproximando daquele valor médio, 5,40. Né? Então, isso é a primeira surpresa, que isso tenha ocorrido nesse quadro de instabilidade internacional. Segundo, as taxas de juros de longo prazo, as taxas futuras, etc., embora elas estejam num patamar alto, elas não apresentaram uma reação forte a essa turbulência internacional. Pelo contrário, ontem elas caíram, todas. De 1 ano a 10 anos, tiveram pequena queda, mas não importa, a expectativa é que elas estivessem subindo também. O risco Brasil, medido pelo ENB, vem apresentando um comportamento mais favorável do que a média dos emergentes nesse período. A entrada de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira também está sendo muito forte nesse mês. E, apesar disso, as posições compradas em dólar, que deveria subir também junto com a entrada de capital, porque o estrangeiro traz o dinheiro para cá e tem que comprar o dólar no mercado futuro para poder sair com uma taxa garantida. Né? Mas caiu a posição comprada dos estrangeiros, posição comprada em dólar, né, dos estrangeiros na B3, né? O que é um sinal também surpreendente. Então, diante desse conjunto de fatores
A gente deve se perguntar o seguinte, afinal, o que está acontecendo? Qual é a razão desse descolamento dos indicadores, das várias variáveis econômicas brasileiras em relação à conjuntura internacional e à própria aproximação do cenário eleitoral? E a gente deve perguntar quais são as razões. É claro que se esse descolamento vai prosseguir ou se ele é apenas um fenômeno super passageiro, né? Isso aí ainda é uma dúvida, né? As próximas semanas a gente pode vir a confirmar ou não. A gente pode, nesse momento, como é uma coisa super recente, a gente pode, quando muito, levantar algumas hipóteses tentativas para explicar esse fenômeno, né? As que me ocorrem são as seguintes. Primeiro, que os dados recentes têm mostrado uma economia um pouco melhor do que a opinião média achava, até recentemente. Os resultados do monitor do PIB, os últimos, né, para novembro, foram muito bons. As pesquisas do IBGE sobre o comportamento do comércio e, sobretudo, o comportamento do setor serviços, em novembro também foram muito boas. Então, elas talvez possam estar mostrando uma economia um pouquinho mais resistente aos efeitos da alta taxa de juros, da inflação, etc., do que a arrecadação federal, que saiu agora também, adicionando um dado ao que você está colocando, Francisco, ela cresceu em termos reais no mês de dezembro 10,76%, já no mês de dezembro, sugerindo uma recuperação importante do nível de atividade econômica, sim. Isso também é um indicador bastante importante nessa mesma direção. Tudo isso pode estar apontando, olha, a economia não está tão fraca quanto se imaginava. No mínimo isso. Depois, a própria inflação esperada começou a ceder um pouquinho, a inflação esperada para esse ano, né? Então, se a gente pegar as taxas de inflação implícitas nos títulos do Tesouro, a NTNB, a gente vai perceber que bem recentemente está havendo uma melhoria das expectativas inflacionárias, né? Por fim, aí é uma mera percepção minha, não é uma afirmação, mas a minha percepção é que o próprio cenário político talvez não esteja sendo visto mais de uma forma tão catastrófica pelo mercado, a conferir. Mas, enfim, essas aí são algumas hipóteses que eu levanto, todas elas a conferir, porque ainda é muito cedo para ter um diagnóstico mais preciso do que está acontecendo. Mas é importante colocar a luz, o foco sobre esse fenômeno. Então, eu paro por aqui, passo a bola aí, não sei se a Margarida... Eu queria acrescentar aqui uma visão um pouquinho, assim, num panorama um pouco mais alto, né, mais amplo. Quer dizer, se a gente pensar bem hoje no Brasil, quais são os problemas, os desafios que o Brasil tem? Ele tem os desafios que ele tinha lá no final de 2019, que era a questão fiscal, a revisão de gasto obrigatório, a revisão das desonerações tributárias, né? A reforma da Previdência a gente fez, mas, enfim, a revisão, a continuidade do ajuste fiscal estrutural, que estava dada em 2019, antes da pandemia, né? E a gente tinha um problema que o Brasil crescia sistematicamente nos 40 anos, abaixo da média mundial e muito abaixo da média dos países emergentes, o que nos levava a uma obrigação, olhar a agenda da produtividade, fazer uma revisão nessa agenda para ver como é que o Brasil conseguia superar e reduzir essa diferença entre o seu ritmo de crescimento e o ritmo de crescimento da média dos países emergentes, que são os nossos pares. Eu diria que hoje a gente está nesse patamar, a gente voltou a essa discussão. Né? Passada a pandemia, a gente enfrentou muito bem a pandemia, diga-se de passagem. Né? O ano de 2021 foi um ano onde o Brasil certamente cresceu menos que a média dos países emergentes, mas o ano de 2020 foi exatamente o contrário. Então, no acumulado de 2020 e 2021, o Brasil está aí perfeitamente dentro do crescimento dos pares, fazendo a conta, está dentro dos seus pares emergentes e, eventualmente, um pouquinho mais,
porque em algumas emergências a gente tem quedas de PIB muitíssimo expressivas, como foi o caso da Argentina e de uma série de outros países aí, nossos pares, né? Então, a gente hoje está, no Brasil, novamente recolocando. Se o Brasil quer ter taxas de crescimento mais sustentadas no tempo, a gente tem que partir para essas duas grandes agendas, que não são pouca coisa. A agenda da produtividade, que é um guarda-chuva que engloba quase tudo. A redução do custo do Brasil, a produtividade da mão de obra, os investimentos em infraestrutura, a reforma tributária, tudo isso está aí nesse grande guarda-chuva. E a questão fiscal. Então, são esses as duas grandes temáticas para a sociedade brasileira. E, na verdade, quer dizer, aí nós temos a corrida presidencial, né? Nós temos aí um ano com essas incertezas todas, pode ser que, né, os presidenciáveis sejam sensíveis a um debate, que é um debate muito longo na economia brasileira, muito do passado, que há muitos anos a gente vem se debatendo com essas grandes questões. Pode ser que a sociedade tenha ganhado aí alguma maturidade, e especialmente na cabeça daquele que vai ser o nosso líder aí do executivo nos próximos 4 anos, a partir de 2023. Então, é uma agenda que é uma agenda conhecida. Então, nesse sentido, o Brasil tem aí uma problemática que não é nova, ela é conhecida. Não se trata de, na Turquia, por exemplo, uma inflação crescendo e um Banco Central reduzindo o juro. A gente não tem isso no Brasil, a gente já tem a autonomia do Banco Central. Então, a gente tem aí alguns avanços institucionais que nos impedem de fazer coisas como, por exemplo, estão acontecendo na Turquia e mesmo na Argentina. Então, talvez seja seja um momento da gente confiar mais na capacidade das instituições brasileiras de se defenderem contra eventuais comportamentos oportunistas e seguirmos em frente. Eu acho que Margarida tocou o dedo aí na ferida. Realmente, esses pontos são fundamentais, esses pontos da agenda que têm que ser discutidos agora, pensando nos próximos anos, aí, né, pensando agora nas eleições. Acho que é o momento próprio de se debater essa agenda, porque realmente o Brasil avançou muito nos últimos 40 anos, em muitos aspectos. A gente simplesmente acabou com a inflação, que era um negócio, uma inflação alta, né? Até agora está em 10%. Está em 10%, é uma a gente não tem crise cambial, a gente não tem internacional. problemas na área externa. Mas já está, a perspectiva está reduza. Então, a inflação, a taxa de juros se também caminhou para níveis muito mais normais. Se a gente pensar, olha, no começo dos anos 2000, no período próprio plano real, a taxa de juros real era mais de 20%. Isso hoje é inimaginável. E muitas outras coisas a gente avançou em institucionais mesmo, nas regras para a política monetária, da taxa de câmbio, de tudo, né? Nas políticas sociais, em vários planos a gente avançou muito. Agora, a gente não cresceu, a gente não foi capaz de encontrar o caminho do crescimento, né? Que a gente vai ver a taxa média de crescimento brasileiro nos últimos 40 anos é pífia, é ridícula. Aliás, é um problema de toda a América Latina, né? Com a rara exceção do Chile, mas, enfim. Então, essa questão de como a questão de crescer ajuda a resolver todos os problemas, inclusive da dívida pública, né? Porque a gente sabe que o crescimento da dívida pública depende basicamente depende, claro, do resultado primário, mas fora ele, da relação entre taxa de juros e taxa de crescimento da economia. Então vamos crescer mais, mas todo problema é como crescer mais. Essa é a questão, né? Então, acho que esse é um ponto central do debate. Na semana passada, corroborando o que você está falando, saiu o relatório da UNCTAD, que todo mundo se debruça muito nele, porque ali a gente tem os fluxos de capitais internacionais, e dentre eles a modalidade de investimento direto, que o Brasil foi o 7º país a receber capitais internacionais sob a forma do investimento direto, que é aquela modalidade de capital que a gente considera de boa qualidade, porque vem trazendo um aporte de capital, a produção, eventualmente uma tecnologia nova, gera emprego. Então, o Brasil foi o 7º país do mundo, né, a receber fluxos de capitais sob esta modalidade. Então, isso também é um sinal de que o Brasil
considerando aí os demais países do mundo, e especialmente os países emergentes, é um país que tem potencialidade. A gente não pode se comparar atualmente nem com a Rússia, nem com a África do Sul, nem com o México, nem com a Argentina, nem com a Venezuela. Em termos de potencial, comparar o Brasil com o Chile, não dá para comparar. Então, o Brasil tem aí potencialidades e teve avanços institucionais, sim, nos últimos 10 anos, 7 anos, com toda certeza. Então, isso também é um ponto favorável para a economia brasileira. E, eventualmente, nós podemos receber, vamos dizer assim, esses votos de confiança dos investidores, né, das empresas no mundo, como agora que a gente está passando aí por esse momento de uma forma bastante benigna, vamos dizer assim. Ok, acho que hoje podemos ficar por aqui, né? E voltamos com mais um podcast do Grupo de Conjuntura na semana que vem. Até lá, na terça-feira que vem. Até lá.